E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Tielo Emerson aqui, a gente começa mais um vídeo do canal Metal Musicast, mais um vídeo da série Condena ou Absolve. Hoje nós trouxemos como nosso convidado, meu grande amigo Castor. Fala, Castor, seja muito bem-vindo. Saúde para vocês aí, mano. Beleza, muito obrigado pelo convite aí, Cello, Tiagão. Estamos aí falando da banda que eu mais amo do mundo, né? Que é o You Wanna the Best, You Got the Best, the hottest band in the world, Kiss. É isso aí, Castor. E estamos aí também com o Thiago Raul, convidado aqui do Metal Musicast. Fala, Tiagão, bem-vindo. Fala, Cello, fala, Castor. O Castor é um cara que é conhecido como os mais fãs do Kiss do Brasil, os caras que tem de banda que defende o. Vejo direto dos posts dele falando sobre o Kiss, defendendo o Kiss em postagem. Então, ele é o cara certo para essa defesa, para um disco que todo mundo até hoje fala bem ou mal, não tem meio termo, né? O cara ama ou o cara odeia. Quando eu fiz, a gente tá fazendo a lista, né, Tiago? A gente tá pensando em algumas bandas e tal. Quando eu coloquei aqui Kiss, eu vou falar a verdade, não tô fazendo média com o Castor aqui não, cara. Eu pensei imediatamente, Kiss tem que ser o Castor. Agora a ideia foi falar de um disco que é um tanto incompreendido. Não necessariamente falar de um disco que a maior parte da base dos fãs considera ruim. Porque o Kiss, talvez tenha um outro aí, seja indefensável. Até o Castor, talvez. Sim, tem. The Elder eu já ponho em outro balaio. Agora tem os Ukis aí que realmente não desce. Exato. A ideia não é pegar um disco que a base de fãs acha ruim, é um que é incompreendido pela época em que foi lançado, pela expectativa dos fãs, esse tipo de coisa. E hoje, então, nós vamos falar do Music from the Elder, né? Que o Castor tá com ele aí no cenário, em vinil. A gente já vai trocar ideia sobre ele. Antes, eu vou dar uma repassada rápida aqui em alguns comentários do vídeo anterior, Castor. Nós fizemos um Condena ou Absolve do Eat the Hit do Accept com o Daniel Yazbek, que te mandou um abração, por sinal. Gosto muito de você também. O Daniel, brotherzaço, grande músico, grande pessoa, bom gosto total, brother demais também. E fãzaço do Kiss também, né? Vixe, total, ele fazia o Dr. Love, né? Aquele tributo, né? Que era que ele tocava no Exótica, era o Exótico e o Dr. Love, né? Mesma banda, né? O próprio Exótica é o Kiss brasileiro, vai. É verdade. Com certeza, né? Ó, eu vou ler aqui, o julgamento lá do Eat the Hit ficou bastante dividido. Depois vocês confiram lá, quiser continuar comentando lá. Esse julgamento do Eat the Hit acho que tem que ser expandido um pouco mais no prazo, porque está muito dividido. Ficou muito 50-50. Na dúvida, o réu tem que ser absolvido, então a gente vai absolver o Eat the Hit do Accept, mas ficou bem dividido. Alguns comentários só para vocês terem uma ideia. Tem aqui o Edu Manzoni dizendo: tudo bem, o Iron experimentou, mas nunca abandonou suas raízes, nem dispensou ninguém por questões mercadológicas. Se você quer entender mais, você que está assistindo, confira lá o vídeo, demissão do Udo, treta de vendas com o mercado americano ali. Então, você vai lá, você vai entender muito bem porque o pessoal está comentando isso. Outro comentário aqui, ó, eu curti muito este álbum, a banda é foda nos dois lados e ponto. Olha aí, quem falou isso foi o Alex Puxador de Fibra. Só mais um aqui, ó. Um outro Daniel Queiroz absolvendo, ó. Esse Daniel aqui absolve. E, bom, temos aqui o Rodrigo Oliveira, meu amigo, passou aqui em São Paulo, ele é de João Pessoa, passou aqui em São Paulo, veio fazer uma visita aqui na loja Fomaisen, pessoalmente mesmo. E grande amigo, se tornou por conta do Metal Musicast. Ele disse aqui, ó, muito bom episódio, esse eu preciso ser o acusador. O disco é chato, pois os caras estavam meio sem caminho. Então é isso aí, só para vocês terem uma ideia, ficou 50-50 lá. O It's the Hit foi absolvido pelo Tribunal Metal Musicast, pelos jurados que são vocês que comentam, com a defesa do Daniel Yazbek. Agora tá aqui, nosso advogado de defesa hoje é o Castor, o Castor. Castor, vamos lá, 3 acusações, eu vou dar uma repassada rápida nelas e depois a gente organiza uma por uma. A primeira acusação é que os caras fizeram um disco que resultou numa tentativa de agradar os críticos. Isso tem que ser uma acusação.
Isso tem que ser uma crítica. Banda que Certeza. compõe, lança para agradar. Vou falar aqui, só para ficar no tom de bom humor, para agradar os registadeus da época, lá nos Estados Unidos, na Europa. Não, não dá. Tem que ser criticada e tá aqui a acusação. A primeira é essa, Castor. A segunda acusação é que limaram, diz o Ace Frehley que limaram 40% a 50% dos solos e camadas de guitarra que ele gravou. Então, limar o Ace Frehley, o que aconteceu? Claro que ele estava divergindo dos caras, ele não gostava do disco desde o início. Então, os caras tiraram 40% a 50% de tudo que ele gravou, segundo a alegação dele mesmo. E também limaram em algumas músicas o Eric Carr. A estreia do Eric Carr, os caras chamaram bateristas de estúdio para fazer alguns sons em algumas músicas. Durante o vídeo a gente vai saber quem eram os caras e quais foram as músicas, mas também tem que tomar uma acusação disso, porque, na minha opinião, o melhor batera do Kiss, depois o Castor vai falar o que ele acha. E a terceira acusação é uma que está sendo frequente, foi no Chameleon do Halloween, foi no It's the Hit do Accept, descaracterizou muito o som da banda e não atendeu às expectativas dos fãs, né? Um disco que destoou demais da discografia. Então é isso aí. Castar, vamos lá. Primeira acusação. O disco resultou ali pomposo, presunçoso, porque os caras queriam ser levados a sério, queriam ganhar credibilidade dos críticos. E aí, Castor, dá para defender isso? Cara, eu como músico também, eu acho que, sei lá, cara, a música tem que ser espontânea, né, velho? Eu parto desse princípio, como com o Kiss no começo foi espontâneo também, né, cara? Da época do Wicked Lester, que eles tinham até um contrato com a Epic, aí os caras pensaram e falaram, puta, não é um rumo que a gente quer tomar, e a espontaneidade do Gene e do Paul fizeram ele pensar numa outra banda que se deu Kiss, né, cara? Que eles queriam ser tipo Beatles do heavy metal, 4 Alice Cooper e tudo mais, né? Foi tudo espontâneo. Eles teriam que ter continuado com a espontaneidade, né? Tanto que refletiu nessa no The Elder, que é um disco bem dividido, né? Apesar de eu gostar muito, mas eu vejo que é um disco que não é Kiss, né? Se for ver, né, cara? Não é o Kiss que a gente se acostumado a gostar, a lembrar mesmo, assim, da sonoridade e tudo, né? Apesar de ser um disco muito bem produzido, muito bem composto, né? Bob Ezrin voltou de novo, que tinha trabalhado no Destroyer, né? Foi uma até que da segunda acusação, né? Que foi se falou das limadas do Ace, porque ele e o Ace não se dava muito bem, né? Porque ele era muito Caxias, né? Na nossa expressão, né? E o Ace já é largadão, da noite, né? Faltava na sessão de solo pra ficar jogando baralho e tomando umas biritas com os brothers, né, cara? Aí era treta direta. Aí quando ele soube que era o Bob Ezrin, ele já tava desgostoso com a banda, ele falou, mano, não quero nem trombar esse cara. Vou gravar do meu estúdio mesmo. Aí ele mandava lá. Agora eu não sei também se a parte que limaram os solos do Ace, se também eram aqueles solos que ele fez lá na Sweet Pain, que teve que chamar o Dick Wagner, né, do Alice Cooper, para regravar, né? Depois eles fizeram o Resurrection com o solo original, que fala, realmente tinha que ter limado, entendeu? Então, nessa parte eu não posso defender, porque realmente eu não escutei os solos que foram limados, né? Mas os que estão no álbum eu gosto. Aliás, acho que a metade do álbum, quem faz os solos é o Paul Stanley também, né? Sim. E que bom gosto o Paul Stanley, né, cara? Ele acho que na época do Dynasty ele começou a colocar as asinhas de fora um pouquinho mais a parte do solo, né, cara? Sim. E qual que foi a outra acusação mesmo? A outra acusação é que descaracterizou muito o som da banda, frustrando a expectativa da base de fãs. Sim, com certeza. Essa frustração, na verdade, já veio depois do Love Gun, né? Porque o Love Gun, para mim, é o auge da década de 70, assim, a fase que a banda tava. A fase do Alive 2. Muita gente prefere o Alive 1, eu prefiro o Alive 2, porque eu acho que a banda tava numa pegada muito monstruosa ali, cara. Tava com mais energia, com mais sangue nos olhos e tal, mais entrosada, né? Aí depois dos Alive, eles fizeram lá o que foi o começo do fim, que foi o Kiss Meet the Phantom, né? Que ali começou as tretas, tal, um querer sair, uma carreira solo e tal, e aí tiveram a ideia de continuarem na banda, mas cada um lançou um disco solo, que eu achei uma ideia muito interessante, muito
Até hoje acho que foi sei lá, um episódio histórico, né, no mundo musical, né? Ao mesmo tempo, no mesmo dia, saiu solos de todos os integrantes, né? Esse daí foi uma tacada muito foda. Eu acho muito é verdade. Uma forma do empresário cobrir um pouco o ego deles, tipo, tá, vocês fazem o que vocês querem aí nos seus discos, mas não durou muito tempo, né? E depois voltou tudo. Não, ali é tipo assim, ali tipo cobriu só com a peneira, né, cara? Praticamente esses solos, né? Porque parece que deu pela questão do ego, piorou a situação dos caras. Os caras tretaram piorou, mais. Principalmente a do Peter Criss, né, cara? O Peter Criss era o que tava mais inflamado ali com o ego, né, cara? E, enfim, aí depois veio o Dynasty, que foi também. Aí começou a decepção com os fãs, começou no Dynasty, na verdade, né? Nem foi no The Elder. Que eles foram para uma linha mais disco, né? Contrataram o Vini Poncia, né? Que era o cara mais da Disco Music, e o produtor, que produziu o álbum do Peter, né? E aliás, foi imposição do Peter ter o produtor do álbum dele, e foi o próprio produtor que limou ele do álbum, né? Do Dynasty. Ele não tava tocando as músicas. Chamaram o Anton Fig, que tinha, né, gravado com o Ace, né? E, enfim, aí veio o Unmasked, que eu acho um puta disco, muita gente não gosta, que é mais pop, mas puta, eu acho que é muito bom gosto. Mas os fãs também já odiaram, né? E, enfim, aí veio o The Elder, que veio totalmente diferente, mais diferente do que esses dois, né? Veio numa tentativa, como o próprio Gene fala, que é fazer um The Wall do Pink Floyd, né? Até com o Bob Ezrin também como produtor. Só que o Pink Floyd sempre foi progressivo, sempre foi, né, uma banda experimentalista, né? O Kiss não, o Kiss sempre foi do rock, hard rock e pé no heavy metal, né? Então eles como prog estavam muito fora da curva, né? E eu acho que o erro foi esse, né? De tentar provar que eles também tinham o poder de fazer um The Wall, ser uma banda, né, de músicos, né? Como fala, diversificados, mas na verdade, né, cara, foi o que eu falei no começo, né? O Kiss sempre foi uma banda espontânea, aí o ponto que eles quiseram não ser espontâneo deu merda, né? Nesses 3 discos, no Dynasty, no Masked e no The Elder, né? Se for ver bem, né? Você vê, eu tô com esse livro aqui, eu gosto muito desse livro aqui. Esse é bom, hein? Você já leu esse, né? É bom. Essa edição bicho, eu lembro quando saiu. Tinha na Destroyer, lembra? Na época lá, cara. Eu acho que ele foi até relançado contra a capa, tá? Você vê que aqui com uma capa mais dura. Um relato atribuído ao Gene Simmons, porque as coisas do Kiss a gente nunca sabe se é verdade, né, cara? Mas atribuído ao Gene Simmons, tá aqui, ó. Como um álbum do Kiss eu daria 0, daria nota 0. Como um disco ruim do Genesis, eu daria 2 estrelas. Olha o que o cara diz, né? Estávamos começando a perder o pé. Na verdade, o disco foi feito para os críticos. Ele reconhece, depois diz, você nunca deve buscar o respeito, porque num dia em que os críticos e a sua mãe gostarem da mesma música, acabou-se. Então tá nesse livro aqui. E o Thiago, o Thiago é um jornalista, às vezes ele tá dos dois lados do balcão, né, Thiago? Às vezes ele tá com as bandas, como assessor, e muitas outras vezes você tá como jornalista, já colaborou com a Road Crew, é um crítico. Faz resenhas, tal. O que você diz dessa acusação aí? Bom, como um adendo até essa questão dos críticos, eles tinham 2 ideias para disco antes do The Elder. Tinha a ideia desse disco conceitual e tinha também uma ideia de um disco mais puxado para o começo da carreira. Só que essa ânsia de provar tanto foi maior e saiu o The Elder. E para mim o problema do The Elder não é nem ser um disco conceitual e ser um disco megalomaníaco e tal. Eu acho que a questão do The Elder foi que quando você pega para escutar o disco, a minha impressão é que tem 3 músicas, que o restante é tudo vinheta. E isso torna a audição do disco enfadonha. E pro fã do Kiss, eu imagino na época começar a ouvir e, putz, cadê a música? Cadê o riff? Cadê... Aí o pé na porta chega na The Wolf, lá na frente. A World Without Heroes, talvez dessa pegada mais progressiva, seja a melhor do disco. Sim. Inclusive, ela ganhou uma versão muito boa no acústico, se não me engano. Sim. Nossa, ferrada. Todas do acústico, acho que foram as melhores versões, né? Eu acho que, como fã, como alguém que está escutando,
o cara que conhecia o Kiss, escutava o Kiss, aí o cara pega para escutar o novo disco do Kiss e pega, tá, um disco conceitual. Dá para ser conceitual sendo pesado, mas eles foram para um lado conceitual com muitas introduções, músicas que parecem mais introduções do que música em si. Então, eu acho que eles pecaram nesse ponto. E você sabe, Thiago, sobre o que você disse, o Gene Simmons, na época, ele estava mais ligado lá em Hollywood, ele estava achando que ele era mais um diretor de cinema do que um músico. Então, ele usou o Kiss. O Kiss foi uma plataforma para ele dar essa viajada. O conceito do The Elder foi dele. Eu acho que essa ideia dos interlúdios, né? Ele fala que eles ficaram muito tempo ali com o Bob Ezrin trocando ideia, montando, ele escrevia em lousas para montar o que eles tinham de música e qual a sequência na história. Mas realmente esses interlúdios, essas músicas que parecem vinhetas, elas confundem, tornam a audição confusa. Você não acha, Castor? Então, eu acho que também a maneira que o tracklist do The Elder é formado foi que nem o Thiago falou. Começa, para quem é fã do Kiss, vai estranhar muito, porque não tem um riff, não tem uma guitarra ali, não tem, sei lá. Começa com a fanfare lá, que é... né? Parece uma música do Blackmore's Night ali, mais ou menos. Né? Sim. Aí depois entra a Just a Boy. É um Blind Guardian desnutrido, né, cara? Exatamente, né? Você falou bem a pegada mesmo. Aí vem a Just a Boy, que é uma música, dedilhada, meio lentona, mas Paul Stanley canta demais essa música, né? A melodia que ele canta nessa música com os falsetes ali, realmente é muito bonita. Aí na próxima vem a Odyssey, também que é uma música meio orquestrada, né? Que é com o Paul Stanley também cantando muito. Aliás, é um cover, né, do Kiss, essa música também, é de um cara chamado Tony Powers, tem até clipe. Enfim, aí ele começa com um freio de mão muito puxado, né, cara? Aí vem a Only You, que é legal e tal. Aí vai melhorar, que nem o Thiago falou, na The Oath, né? A The Oath é um puta heavy metal, né, velho? Sim, tipicamente começar com a The Oath, não importa a história. Não, pra mim, se começasse com a The Oath, aí depois da sequência via a AI, por exemplo, aí acho que talvez ia dar mais uma animada, a galera ia entender mais o disco, né? Mas o lado A praticamente é muito freio de mão puxado, né? Aí o lado B acho que abre com a The Wolf, né? E, enfim, eu acho que o problema é esse mesmo, cara. Eu acho que nessa maneira de pensar o tracklist, talvez, né, tenha dado esse problema da galera não ter curtido ele logo de cara. Eu fui começar a entender o The Elder muitos anos depois que eu tive o vinil, né? Aí comecei a escutar, entender as melodias, a história também e tal. Só que de primeira, assim, a primeira música que eu conheci do The Elder foi a World Without Heroes pelos clipes que passavam no Som Pop naquela época, né? E numa coletânea que um amigo meu tinha, que acho que só saiu no Brasil, que chama o Rock de Kiss. Vocês lembram desse vinil duplo? Que era uma capa amarela, que tinha uma foto, acho que era do Paul Stanley e o Mark St. John, ao vivo, assim. E era oficial. Tinha cara de pirata, mas era oficial. E nessa coletânea tinha o World Without Heroes também, né? Eu falei, pô, que música legal e tal. Se eu vou comprar, né, para conhecer esse disco, eu acabei comprando The Elder. E na época eu já conhecia foi o meu primeiro Creature of the Night, o Lick It Up e o Rock and Roll Over. Já tinha esses três, né? Aí quando eu peguei o The Elder, realmente falei, ué, como assim? Aí depois de 10, 15 anos que eu fui, né, começar a entender o álbum e gostar mais dele, né? Só que tem duas músicas ali que até hoje eu ainda não consegui gostar, né? Mas enfim. Quais são elas, Castor? Quais são? Mr. Blackwell e Dark Light. Sim. Essas duas não dá, cara. A Dark Light você não gosta, cara? Não, cara. Por quê? Acho aquele riff muito bobo. Mas não é um riffzinho típico do Ace Frehley, não é um pouco assim? Mas é meio chatinho, é. Aí fica uma levada de cowbell meio chata também, o refrão, enfim. Agora, Blackwell, eu acho, puta, meu, o Gene Simmons ali tava... Eu acho que ganha com a mais chata. Um baixo com um efeitão lá, acho que com um flanger, né, cara? Puta, essas duas, eu pulo até hoje. Mas e as três que você curte mais, Castor? As três que você destacaria? A The Wolf tá numa, acho que das minhas top 5 melhores discos, das músicas do Kiss, quer dizer. A The Wolf é a melhor, e em segundo lugar a I, e puta, eu gosto muito de Under the Rose, cara.
É uma música Manowar, né? Ela é meio Manowar, né? Essa música. Verdade, é meio. Eu diria, eu pensei, pro meu ouvido é meio Jethro Tull, assim, sabe? Eu acho meio tipo aquela do Kings of Metal, a High and Mighty, a Warrior King. Como chama essa música? Eu achei Crown and the Ring. Crown and the Ring, Eu acho ela nessa minha pegada. Aliás, Manowar e Kiss, né? Mas tem umas similaridades, algumas coisas. É verdade. Ô, Castor, você citou a Aya. A Aya é um rockão. É boa pra caramba também, né, cara? Pô, eu gosto do refrão, da levada dela. Tem uma parte meio running free, né? Agora você vê. É as três que eu mais gosto. Sim. Só as três. Como essa acusação, Castor, porque eu sempre penso que as circunstâncias do mercado, as circunstâncias em que o músico está inserido, você tem lá o Torture Squad, com a Maiara, com o Amilcar, com o René, e você sabe, é assim, não é, Castor? Você está lá compondo alguma coisa para o Torture, você pode até compor na intuição e deixando fluir, mas depois na hora de pegar aquilo e trabalhar com a banda e pensar o que vai entrar num álbum, começa a parte racional a entrar na história, não começa, Castor? Sim, com certeza, com certeza. O Torture tem muito dessa. A gente sempre está compondo, né? Independente se está em turnê, se tem disco lançado semana passada, e sempre está compondo e guardando nas nossas gavetas ideias, mesmo se for uma música quase que inteira, algum riff, ou alguma coisa que você acha que pode ser uma, sei lá, uma intro de uma música, a gente sempre vai guardando, né? E depois, na hora de realmente trabalhar o disco, a gente vai fazendo essa triagem, né, cara? E é muito importante, tanto essa triagem de ver com a música, a própria faixa já está pronta, assim como montar o próprio tracklist do álbum, né? Que a gente gosta daquela, qual música vai abrir, qual música seria legal mais pro meio do disco, qual música que é a cara para fechar o disco, né? E eu acho que o tracklist tem que ser muito bem pensado, cara. Porque, como eu falei, eu acho que o que deu um pouco de problema o que deu um pouco de problema no The Elder foi realmente as disposições das tracking, né? Pelo que parece, nesse disco, eles não são músicas que estavam guardadas, né? Eles foram compor para esse disco. Então, nesse ponto, eles talvez foram além, né, na megalomania, né? Tipo, pode isso, pode aquilo, pode tudo. E tem uma coisa que eu li também, que o Kiss, com o filme lá do Phantom que você falou, o Kiss queria provar cada vez mais que só por ser o logo Kiss ia vender, ia fazer sucesso. E eu acho que estava acontecendo, né, na época, né? Os caras estavam nas vendas de merchandising, né? Que tava escrito Kiss vendia, né? Praticamente, né? E eles também. Eu acho que esse disco botou um pouco de pé no chão. Né? Sim. Ainda, olha, a gente ainda falando da primeira acusação, né? De tem uma circunstância em que o cara tem como público-alvo dele, na hora de compor, de lançar, o crítico de música. E você vê, sou pomposo por isso, sou confuso por isso. Os caras estavam ricos e, como o Thiago falou, jogando com a camisa já. Vamos pôr o logo Kiss que vai vender. Então os caras estavam ricos, preguiçosos nesse ponto de vista. Eles estavam com a necessidade de serem validados pela crítica. Olha que loucura, porque o público eles já tinham na mão, né? A gente falou do Unmasked, né, Castor? Você gosta? Eu também gosto desse disco, por incrível que pareça. Eu gosto demais, cara. Gosto muito. Apesar da Shandy e tal, eu gosto, cara. Gosto. Mas ali você vê que o público infantil estava abraçando eles. Então eles já tinham uma base de fã enorme, cara, de crianças, de adolescentes, de jovens, de gente que já estava entrando ali nos 20 e poucos anos. Eles estavam muito ricos, né? Você vê nas biografias, o Paul Stanley disse que estava andando na rua e entrava para comprar um lustre de sei lá quantos $1000, porque já tinha lustre, mas compra mais um. Os caras ficaram com aquele jeitão, né? E aí, na hora de compor, isso veio à tona. O público a gente já tem na mão. Tem dinheiro, tem mansões. Eu acho que foi uma falta de foco da banda ali, né? Cada um tava com interesse diferente, não tava com cabeça de vamos fazer um disco realmente do Kiss, né? Os caras estavam com focos diferentes. Por exemplo, o Gene tava com foco de Hollywood e, sei lá, essas ideias, né, estratosféricas de fazer um álbum para competir com The Wall, né, cara? O cara queria fazer um álbum para competir. O Kiss, velho. O Kiss não é isso, mano. Enfim, o Ace Frehley tava mais para lá do que para cá. O Peter já tinha saído. E o Eric Carr,
ele era um cara novo. Tanto que eu já ouvi depoimento do Eric Carr que ele falou, mano, eu sentia que não era o caminho certo, mas eu como meu primeiro disco, tava menos de, sei lá, 1 ano e meio na banda, ele não tinha bala na agulha para pitar. Ele falou, tanto que teve música que ele não gravou, tudo, né? Exato. Mas ele tipo, ficou na dele. Acho que no Creatures of the Night, que talvez era o carta branca para ele fazer o que ele realmente é, e é o melhor disco, né, que tem. O melhor disco, sensacional. Então. Tanto que o Ace fala, ele fala que se o Creatures tivesse entrado no lugar do The Elder, ele não tinha saído da banda. Ele tinha continuado no Kiss, se o Creatures viesse antes. Porque mas enfim, foi um tiro errado, Foi um tiro errado, os caras estavam totalmente desfocados, perdidos. Pô, Stanley lá tava, numa época lá que ele tava nos relacionamento lá com umas mulheres lá que tava deixando ele piradão também, né, meio depressão, né, cara, então, e o Bob Wesley também tava lá tava nas droguinhas, né, pra caramba, tava mais pra lá do que pra cá, então o resultado não foi tão assim satisfatório pra ninguém, né. Quando eles voltaram a se focar um pouco mais pra banda, aí as coisas melhoraram, né, mas esse período aí, que é muita grana, muita viagem na cabeça, né, acabou afetando na carreira, né. Os caras não deixaram o Eric Carr tocar em algumas, cara. Na AI, que a gente falou, Isso que eu ia falar, AI não é com ele. AI e Odyssey, é o Alan Schwartzberg que tocou a batera. Essas duas, E assim, naquele tocou que na The Wolf foi ele, né? A The Wolf foi ele. Naquele tocou, ele mostrou o Eric Carr, né? Sim. E tem uma instrumental que chama Escape from Island, que parece que ele toca baixo, o Eric Carr, nessa música. Escape from Island, que é uma instrumental, que é uma música fodida, velho. Aliás, a questão do baixo, o Bob Ezrin tocou baixo em algumas, né? Sim, Guitarra, o Paul Stanley fez uma porrada. Vários solos, O Ace Frehley ficava na casa dele, não ia. Gravava num estúdio lá, eles falam, né? Na casa dele. Que ele gravou, acho que no Canadá. Não, acho que Connecticut, Ele ia no Canadá, o Bob Ezrin era do Canadá. Eles do Canadá. Ficavam, Aí o Ace gravou na casa dele mesmo, no estúdio dele. Aliás, esse negócio de outros gravarem o que o músico que é o da banda deveria gravar, no Kiss não é zero problema isso, né? Porque tem banda que é um caos trocar para o outro para gravar. No Kiss, eles... Não, grava aí. Vai estar meu nome lá mesmo. Acho que desde que eu me lembro do Hotter Than Hell, acho que, por exemplo, a Parasite, quem gravou baixo foi o Ace. Da Getaway, do Dress to Kill, também foi o Ace que gravou baixo. I Still Love You, quem gravou no estúdio foi o Eric Carr, quem gravou baixo. Então, e você vê. Na The Wolf deve ter sido o Eric Carr mesmo. Foi ele. Dá pra sentir a pegada de dois burros ali comendo ali, é ele. Até a sonoridade, isso claro que é a produção que decide, mas escolheram deixar aquela sonoridade cavernosa dele, né, cara? Sim, puta. Uma sala ampla, assim, daquela ambiência, né? Como eu conhecia um cara, um tiozão de um estúdio, um cara mais velho, e falava, dá uma azulejada no som, dá uma azulejada para dar essa ambiência, né? Dá uma azulejada na minha voz. Com certeza. Uma azulejada na batera ali da The Wolf, que é bacana, cara. E assim, o terceiro que a gente falou, a gente já falou da questão de meter os pés pelas mãos porque queria agradar críticos, ter dado uma limada nos caras, beleza, já trocamos ideia sobre isso. Agora, o fato de descaracterizar o som, eu vou admitir aqui, Castor, Thiago sabe muito bem, eu nem sempre acho que isso é necessariamente negativo. Para você lá no Torture, o Castor, vocês já conversaram sobre isso? Vamos compor, mas temos um padrão nosso, os nossos próprios clichês aqui, não vamos fugir muito disso. Porque no disco novo vocês fizeram uma música que destoa um pouco, né? Que é um bem metal tradicional, meio hard, né, Castor? Destoou um pouco da discografia toda do Torture Squad, né? Como o já reagiu? O Torture, a gente já tem a nossa base, né, a nossa cozinha, que é o metal extremo, né? Isso desde a demo, tape, até agora com Devilish, né? Com o disco novo. E com a entrada agora que teve, né? Vai fazer quase 10 anos já, né? A entrada da Mayara com o René. Eles têm uma musicalidade também muito rica, os dois, né? E desde que eles entraram, eu e o Amilcar
demos carta branca para eles trazerem ideia também e tudo mais, né? E no Far Beyond Existence, que foi o primeiro full, né, disco que a gente fez com eles, não deu ainda para dar essa cara nova, por causa que a gente era música que a gente já tinha guardada ali e tal, nossas gavetas que eu falei lá no começo do papo, né? E algumas ali a gente conseguiu compor junto, que nem a Blood Sacrifice, acho que a Hate e a You Must Proclaim, umas 3 músicas. A gente conseguiu compor ali com essa formação mesmo, com ideia de todo mundo, né? Agora no Devilish foi tudo, os 4 desde o começo mesmo, né? Tirando a Warrior, que é essa música que você falou que é mais tradicional e tal, ela é uma música com a Milcar tinha ela praticamente inteira, acho que há 15 anos atrás, na época que estava o André na banda, o André Evaristo, né? E ele chegou a ensaiar com o André tal na época ali, mas não tinha dado a liga, né? Aí agora com a voz da Mayara, que é mais, ela tem como se diz, um raio de técnica assim, que dá para explorar bastante, a gente resolveu regravar ela, né? E ela ia entrar como bônus no álbum, só que depois a gente decidiu colocar ela como tracking do álbum mesmo, tal, até pro Devilish ele ser um disco um pouco mais diversificado da banda, mas mantendo a nossa essência, né? E tem as que são mais diferentes, assim, no meu ponto de vista, tem várias, né? Mas acho que a mais é a Warrior e a Find My Way, né? Que é aquela música mais progressiva lá pro final do disco, né? Sim. E tem a Watuman também, épica, que ela... Né? Mais épica, e depois ela vai crescendo e fica tipo um doom metal ali. Que, putz, eu achei que o clima dela ficou perfeito, as melodias também. E a gente tem essa coisa do Torture, de nunca a gente pensa, mas naturalmente a gente sempre cada disco vai mostrando algo diferente. E a gente percebe isso depois que a gente lançou o álbum praticamente. Fala, pô, tá diferente, mas tá igual. Olha só, né? Leonasmo. Né? Assim que a gente fala, tá diferente, mas tá igual. Isso acaba a gente, como músico, gostando disso, né? Aí o público também acaba falando, pô, é legal porque mantém a essência, não fica naquela mesma, de novo, mais do mesmo aí e tal, né? E eu acho que aí tem casos que são extremos, que nem o The Elder que a gente tá falando, né? Mudou assim drasticamente, assim, caralho, o que tá acontecendo, né? Você acha necessariamente ruim, o Castor? Você não era fã do 15 em 81 quando o disco saiu, mas você não, eu era fã de Jackson 5, de Beatles, Você não acompanhou assim o lance, você não tinha uma expectativa, mas imagina o fã ali em 81, você falou, já com Dynasty, com o Unmasked, a galera já não estava esperando mais um Destroyer, nem um... Cara, e eu acho também que essa época do começo dos 80, cara, também foi um outro erro do Kiss, assim, né? Se for pensar, já que eles estavam pensando em crítica, não sei o que lá, eles tinham que pensar o que estava acontecendo na cena do heavy metal, do rock. Sim. Tava a explosão da New Wave of British Heavy Metal. Que tava engolindo todo mundo ali. Os caras, devia ter lançado Creatures naquela época mesmo, né? Não o The Elder, né, cara? Quem pensou isso um pouco depois e se deu bem foi o Metallica, porque o primeiro disco do Metallica bebe na New Wave of British Heavy Metal com um upgrade, né? É verdade. Total. É verdade. Mas aí eu acho que, tipo, tem bandas que mudam muito, né, a característica, né, cara? Eu acho que, pro fã, assim, acho que nem eu vejo como fã do Kiss, fã até do Iron Maiden. O Iron Maiden, que nem no começo você estava falando, eles nunca mudaram drasticamente o som. Eu acho que acabou ficando muito enjoativo, muito, muito fraco, musicalmente falando, né? Comparado ao poder que o Iron Maiden é como banda, né? Mas, enfim, eu acho que mudar muito, descaracterizar o som, acho que é muito arriscado. É um terreno muito perigoso aí. Tem fã que se sente desrespeitado. No vídeo do Chameleon lá, né, Thiago? Teve um fã que falou alguma coisa assim, isso aí é uma ofensa ao fã, porque o fã já vem, no Chameleon do Halloween, por exemplo. Isso eu não gosto também, não. Walls of Jericho, aí depois vem os dois Keepers, aí depois vem ali o Pink Bubbles Go Ape, que ainda estava contido, né? O Pink Bubbles foi o trampolim, né? O Pink Bubbles é um pouco Halloween Keepers e já tem a cara do que seria um Chameleon, né? Eu gosto do que Pink Bubbles, mas o Chameleon não. Aí depois no caso do Kiss não teve esse trampolim, né? Não teve esse trampolim. De uma hora para outra, pronto. Exatamente. Pegou todo mundo de calça curta aí, né? Exatamente. Essa coisa... Não, só um comentário aqui. Essa coisa de você transformar a pulsão da banda
Tem um caso recente, que foi a música do Bruce Dickinson, que saiu no disco solo novo dele, tá. A Eternity Has Failed, que o Sim. Steve Harris lá atrás gostou da música, ele mendenizou a música. E você consegue ouvir perfeitamente a diferença de uma solo e de uma pro Maiden. Talvez o Kiss deveria ter feito isso, deveria ter kisserizado o conceitual, no caso. O Kiss não teve um cara... Seria o Ace Frehley, né? Seria o Ace Frehley. Só que ele falou, o Peter Criss, que sempre votava com ele, saiu. O Gene Simmons e o Paul Stanley dominaram, junto com o produtor. Então ele não teve... Ele falou, ele foi um voto vencido. É por isso que ele ficou birrento, se embebedando e tomando dorgas dentro de casa. E falou, não, só gravo dentro da minha casa e não me enche o saco e tal. Ele ficou birrento, ele disse por isso, que ele foi voto vencido. Ele queria um pesado, rockão. Os caras, não, nós vamos dar essa viajada aqui. Ele ficou lá com aquela birra dele, que é um pouco a personalidade dele, né? Que a gente acompanha e conhece, né? O cara é meio autodestrutivo para destruir o outro, né? Eu me arrebento todo aqui para ferrar vocês. Então, ele deu essa consequência toda, né, cara? Pela falta de visão dos caras, né? Como o Castor falou, visão nem do próprio cenário artístico da época, nem do mercado. Apareceram assim, queremos ser respeitados pela crítica. Talvez porque o Gene Simmons estava andando na alta sociedade lá de Hollywood, com críticos de cinema, com o pessoal, com os, né, com os Maurício Cubrus da época. Olha o que veio na minha cabeça agora. Olha só. Que é da mesma época. Um pouco depois, se marcar no mesmo ano, eles lançaram o Killers, que é uma coletânea com 4 músicas inéditas. Imagina se essas 4 músicas inéditas entrassem em 4 músicas meia bomba do The Elder. Ia ser um baita disco, velho. Sim. Juntando o Cadio, Fiai, entendeu? Ia ser um baita disco. As 4 são boas, né, Castor, do Killers? São ótimas. Principalmente a No Right to Run, cara. Voltaram ao normal. Então, imagina essas 4. Não é uma ideia fazer um tracklist no Spotify com as boas músicas inéditas, mas essas e as melhores. Agora você vê, Castor, a galera ia curtir mais. Vixe, eu ia pirar, né, cara? O Castor é mais fã, talvez, do que eu e o Thiago juntos aqui. Para não trazer uma informação errada, não passar vergonha aqui, pesquisando aqui, Castor, tem um tracklist aqui. Boa, Cheers. Torture Squad. Torture Squad, né? Eu falei errado o nome da sua banda, cara. Torture Squad. Que nem os gringos falam, Torture Squad. Cara, deixa eu contar só uma breve história aí sobre o nome da banda, como pronunciar, né? Lembra aquela banda Son of a Beach, cara, que eram os ex-membros do Saxon? Vocês chegaram a lembrar? Eles vieram no Brasil, acho que em 96, cara. E na época convidaram a gente para abrir os shows, tal, né? Foram 3 shows do Son of a Beach, né? E na época o meu inglês era, né, 0,00,1, né, cara? Aí acabou o show, aí veio o vocalista, né, conversar comigo, assim, o meu perdidão. Aí ele perguntou o nome da banda, eu falei Torture Squad. Ele não entendeu, cara. Não entendeu. Aí tinha uma moça que era intérprete lá, e ela falou Torture Squad, aí não entendeu. Que louco, né, cara? Parece cara, a gente fala aqui a gente entende Torture Squad, né? Só que o cara nativo, ele não vai entender. Torture Squad. Torture então, Squad. Como se escreve mesmo, né? Squad. Eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, aí você vai pedir um quarteirão com queijo lá no McDonald's, que aqui você fala, dá um quarteirão com queijo. Lá é o quarter point, né? Aí você lê lá, quarter point, sei lá. Aí o cara... What do you mean? Não entendi. Você fica lá no drive-thru. Quarter point. Você fica falando com uma parede lá, o cara te deixa no silêncio. Quarter point. Mas foi engraçado, cara. Eu falei, caramba, eu pensando que tava, pelo menos o nome da banda eu falava certo, mas não. tava Torture Squad, não. Mas aqui a gente fala, aqui trocando ideia assim, a gente fala Torture Squad, normal, é Brasil, né, cara? Fala ainda, a gente fala AC/DC, Motorhead, né? A gente fala tudo errado, né? Assim, né? Mas na nossa língua, né? Fala de pronúncia, todas as entrevistas que eu já fiz com gringos, eu prefiro entrevistar alemães, suecos, de outros países, porque o inglês, por mais que eles sejam fluentes, não é a língua nativa deles. Então eles entendem os nossos erros, porque provavelmente eles também erram. Sim, é verdade. Eu entrevistei só pra gente
fechar esse capítulo aqui das pronúncias. Eu entrevistei o Max Cavaleiro aqui. Ele falou: eu queria fazer um som tipo Napalm Death. O cara fala até hoje, Napalm Death. Napalm Death, Tá vendo? Eu entrevistei ele em 2021, cara. Ele mandou aqui do Go Ahead and Die, aquela pegada meio Napalm Death. O Castor, Possessed, né? Fala Possessed também, né? Possessed, a banda Possessed. Possessed. Fala errado. Possessed. Não pode falar o Judas Priest, né? Nossa, aí é Gravedigger. Já escutei Gravedigger. Eu fui comprar meu primeiro disco na Galeria do Rock. Foi o Theatre of Fate do Viper. E eu cheguei lá na Devil Discos pro Chicão e falei: me vê o disco do Viper. O cara quase me pôs pra fora da loja. O cara era aquela educação, né? Eu com 15 anos de idade, moleque magrinho lá, deixando o cabelo crescer. Eu quero o novo do os lojistas daquela época, os caras eram meio ogrão, né, cara? Tipo, os caras botavam medo na galera, né? Moleque, lembra o Márcio, né? O Marcião, né, cara? Viper a gente não tem, moleque, sai fora. Eu falei, mas eu vi lá no clipe do Projeto SP, o pano tá escrito Viper. Aprende a falar, moleque, é Viper. Eu falei, você tem o disco aí pra me vender? Vende, não tem, não me enche o saco, você é meu pai agora. Meu professor, né, velho? O Castor, só pra falar aqui, eu vi um tracklist aqui que começa com a The Wolf. Deve ter várias edições, né, Castor? Esse, do vinil nacional começou com a Fanfare e vem a Just a Boy. Aí tem um outro que começa com a The Wolf, né? Tem uma outra versão que começa. Porque você sabe que eu acostumei a ouvir... Acho que tem uma versão remasterizada que saiu com a The Wolf no começo. A gente comentou aqui, mas eu me acostumei com a The Wolf no começo. Eu acho que foi essa versão remaster aí. Eu acostumei com a do vinil mesmo, Mas na remaster acho que eles mudaram, é verdade. Acho que eles se ligaram, né, que tava errado. Dando uma repassada aqui, só pra gente caminhar pra conclusão do julgamento aqui, Castor. Você pega aqui, The Wolf, boa música. Aí essa fanfare aí, um equívoco. Meu Deus. Just a Boy, você falou que gosta, né, Castor? Eu acho zoada, cara. Eu gosto pra caralho. Você gosta muito, né? Eu tinha até uma anotação de... Principalmente a performance do Paul nessa música. E o solo é dele, puta solo lindo, cara. E ele fala nesse livro aqui, Just a Boy foi só um equívoco. Ele fala, né? Tá aqui, atribuído a ele. Depois tem Dark Light, que eu gosto. Eu entendo o que o Castor falou. Acho ela meio chatinha. Meio genérico. O refrão também, né? Mas eu acabei gostando. Acho que eu tenho uma simpatia muito grande pelos sons do estilo Ace Frehley aí, né? Aí Only You. Eu tenho uma dúvida se eu gosto ou não, Castor. Parece a música do Lobão dos anos 80, sabe? Cara? Não zoa, caralho. Um pós-punk. Não, ela é legal demais, cara. Porra, eu acho ela muito legal. Tô na dúvida. Parece uma música do Lobão. Tem uma parte que o Paul Stanley canta também, que é demais. Aqueles acordes, você é músico em tom menor, assim, triste. Nossa! Não é? Nossa! Aí o Gene entra cantando junto da melodia com baixo, né? Only you have the answer. Nossa! E eu tenho a informação aqui que a Doro regravou essa música. A Doro Peste gravou como... Sim, ela era num disco solo dela que o Gene foi o produtor. É um disco meio amarelado, que tá só o rosto dela. Esqueci o nome do álbum, mas ela regravou. Cara, não lembrei dessa. Vai lá, Thiago. Teve uma coisa que a gente não falou, que esse disco não teve turnê, né? Não teve. O único registro dessas músicas ao vivo é naquele programa Fridays, que tem 3 músicas, que é a The Oath, I e a World Without Heroes. Que virou até um clipe Fridays. Também, né? A gente ouve a World Without Heroes. Não, o clipe acho que é uma outra pegada. Tem um clipe também, tem um clipe da AI que tá sem o Ace, cara. Vocês já chegaram a ver isso daí? Tá só o Paul com uma Fly V, o Gene e o Eric. Naquele estúdio 54. 54. Cara, estavam meio confusos. Foi gravado lá com o público, tudo assim, mano. Só os 3, cara, sem o Ace, mano. Aí olha tem aquele fase. Under the Rose. O Castor também gosta, cara. Essa aí é perfeita. Puta música épica, né? É épico, cara. Um épico muito bem feito. Soa meio Jethro Tull ou Jethro Tull. Também já falamos de pronúncia aqui, eu não sei pronunciar Jethro Tull até hoje. Na sequência, Castor, vem a World Without Heroes, que eu acho que junto com a The Oath é a melhor, né, cara? Linda. Essa música aí linda. A chatíssima do disco que afunda, né? A âncora, Mr. Blackwell, acho que até o Thiago concorda. Essa não, cara. Concordo. Aí, unanimidade, cara. Né?
Escape E from o the refrão Island. dela é muito, muito ridículo também, o refrão dela, cara. Nossa, Escape from the Island, a informação que eu tenho é que é o baixo instrumental. foi tocado pelo Bob Ezrin. Ah, tá, eu pensei que era o Eric. Então acho que E eu dei tem, uma um- confundida. tem um baita. E o baixo tá bem na cara, né? Pô, você vai Nossa, no cara. som, tá Nossa, e ele é legal, marcadão. E é. ele é bem marcadão com a batera. Nossa. Você que é baixista, né, Taran, Castor? taran, Você taran, presta atenção Vixe. bem. Aí você vai falar, pô, mas é Pam, o param, pam, produtor. pam, 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 param, param, pam, taran, taran, tan, 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 tum, durum, dum, dum, durum, tan, tagan, tagan, tan. Puta, essa música é do caralho, sonzeira. Aí vem a Odyssey, que é do Tony Powers, como disse o Castor, que pra mim soa como musical da Broadway, cara. Que eles são bem. Cara, então, e essa música, eu acho que eles poderiam ter posto naquele Symphony, cara, ó. Eu lembro quando saiu o Symphony, eu falei, puta, É. aquele que eles fizeram em Sydney, né, na Austrália. Isso. Falei, pô, eles vacilaram, poderia ter tentado uma do The Elder, tipo essa Odyssey, a própria Under the Rose. O que eu achei legal nesse do Symphony foi que eles colocaram a Great Expectations, né, que é do Destroyer, que também acho que nunca tocaram ao vivo, né. Mas enfim, acho que alguma do The Elder, tirando acho que é o World Out Heroes que eles tocaram na parte acústica, né? Se não me engano. Eu acho Soaria que muito bem, cara. eu concordo com você, Castor. A Odyssey era mais a cara de estar ali com a orquestra. E Acho que ia soar aí muito vem bem. aí termina com a Ike, a gente já falou, é bom, rockão, tal. A The Wolf, que eu tinha anotado aqui, ó, tem alguns riffs foram aproveitados na Keep Me Coming e É na mesmo? isso o próprio Paul Stanley fala aqui em alguma entrevista. Ele falou que ele gosta dos riffs, ele aproveitou depois na Keep Me Coming e na I've Had Enough. Nossa, a melhor música do Animalize pra mim é I Had Enough, a primeira mesmo. Nossa, cara, que heavy metal. E o Paul Stanley destruindo na voz, né, cara? Cara, eu gosto muito do Animalize, mas eu vejo que não é unanimidade. Eu acho ele fraco. Né? Eu acho gosto. ele fraco. Ó, no vinil, eu gosto das duas de cada lado. As duas primeiras do lado A e as duas primeiras do lado B. O resto das outras eu acho. Tem uma atmosfera, assim, sonora Forçada. Dos anos 80, assim, que você acha forçada e eu acabo gostando, cara. Acho que é porque eu não vivi aquela época. Mas ele vem depois do Lick It Up, que o Lick It Up é um dos discos mais metal fudido do Kiss, que eu acho o Lick It Up, né? Pesadão, Aí eu achei que deu uma... Essa coisa que o Castor falou lá atrás sobre o Kiss não ter percebido o que estava acontecendo na época no The Elder, anos depois eles perceberam e fizeram certo. É verdade. Aí sim, aí entrou na linha que o Wasp, que as bandas estavam, o Wasp, o Twisted Sister, né? Mais né? glam, Aí, isso, com batera com mais dois bumbas, paletada, né, cara? E o Eric Carr, ele se encaixava perfeito nessa modalidade, né? A pegada do Eric. E outra informação que eu anotei aqui, ó, na pesquisa para o vídeo aqui, é que o Bob Ezrin toca baixo também na Dark Light. Olha aí, Castor. Mas o motivo para você não gostar da Dark Light, cara, não é o Gene Simmons tocando lá. E a World Without Heroes se chamava Every Little Beat of Your Heart. E era uma letra do Paul Stanley. O Gene Simmons não gostou, que o Gene Simmons o Lou Reed, acho que o Lou Reed compôs, né, também, né? O Bob chamou o Lou Reed, o Lou Reed escreveu a letra da World Without Heroes. Não foi assim que ele escreveu a letra completa. O Gene Simmons disse que ele escrevia uns versos e aí o Gene Simmons, o Paul Stanley trabalhavam em cima dos versos originais do Lou Reed, né, cara? O Bob Ezrin tinha trabalhado no disco Berlim com o Lou Reed e ele fez algumas letras aqui, né? Algumas letras ele participou, uma delas ele participou, a World Without Heroes. O Lou Reed me lembra um disco branco. Nossa! E não é o do Beatles, não, hein? Esse é um daqueles que não dá para trazer aqui para defender. Não. Aquele ali. Esse ninguém vai pôr a cara aqui para defender, né? Mas nem é da discografia Metallica. Esse é um projeto especial. Ó, e o Lou Reed escreveu a letra da Odyssey, um pouco também, tá anotado aqui, ó. Então é isso aí. Castor defendeu aqui, um grande amigo, Castor. Ficamos aqui nessa resenha, trocando ideia, para não estourar muito tempo dos nossos compromissos e para ficar interessante para a galera que nos assiste. Vamos concluir aqui, Castor. Você falou que gosta do disco, mas deixa aí expresso. Você condena ou você absolve o Music from the Elder do Kiss? Castor, do Torture Squad, dá seu voto aí. Eu absolvo completamente, né, cara? Como eu falei, só não gosto muito de duas músicas, mas as outras eu gosto bastante.
Principalmente vai, por exemplo, a The Wolf tá na minha top 5, né? Músicas preferidas do Kiss, então absolvo com louvor. É isso aí. O Thiago, antes do Castor encerrar, Thiagão, seu voto. Então, como eu disse, eu gosto basicamente de 3 músicas desse disco. Então, no total de 11, só 3 que eu realmente gosto, eu acabo condenando o disco. Mas é aquilo, se você nunca ouviu Kiss e gosta de progressivo e querer ouvir esse disco, talvez você curta. É que, mesmo eu sendo fã de progressivo, eu também sou fã de Kiss, e não deu match. Kiss com progressivo não deu match. Então, nesse disco eu condeno. Já temos aí um voto contra, outro a favor. E vocês que assistem o canal Metal Musicast são os jurados. Vocês coloquem aí nos comentários, digam tudo que vocês têm aí para falar sobre o disco. Se você não conhece, vocês vão lá nas suas plataformas preferidas, deem uma ouvida, vem aqui comentar e digam aí o que vocês acharam do que o Castor falou, do que o Thiago falou, do que eu comentei aqui também. Importante vocês colocarem aí o julgamento do Music from the Elder. Castor, encerra o vídeo aí, Castor. Obrigado mais uma vez ao Thiago. Obrigadão, Castor, pelo seu tempo aí, pela dedicação, pela participação aqui no Metal Musicast. Pô, Tchelo, é que nem eu falei pra você ontem, né, cara? Você é brother das antigas aí. E fazia tempo que a gente não conversava, né, cara? Acho que você falou que a última vez que a gente trombou foi no show que a gente abriu pro Anthrax, né? Anthrax e Misfits. Você tava lá no reservado lá, fui lá trocar ideia com você. Vocês abriram pro Anthrax. E a gente é amigo mesmo, né, cara? Então faz muito tempo que a gente não se conversa mesmo. Voltamos a se falar, ainda falando de Kiss ainda, né, cara? Então foi um recomeço aí muito bacana. A gente tem que se trombar depois pessoalmente aí, né, meu? Dar risadas até que nem a gente sempre deu, né, cara? E é isso aí, cara. Eu agradeço demais, né, pelo convite. O Thiago também, meu grande jornalista do nosso meio metal, né, cara? E sempre quando eu cruzo eles no rolê aí é muito legal demais, né? Os papos, né? O Thiagão é guerreiro também. Pra quem não... A gente esteve naquele show do Dennis Stratton em São Paulo ano passado. Famoso show. No Teatro Mars, né? Isso. E é isso aí, pessoal. E o vídeo só para falar desse show aí. Cara, senta que lá vem história, né? E é isso aí, né? O Torture esse ano tá, né, na turnê do nosso novo álbum Devilish, né, cara? Esse ano tá repleto de shows, né? A gente vai fazer agora final de março, dia 29, 30 e 31, Ponta Grossa, Blumenau e Curitiba, né? E depois tem em Vitória, né? Vila Velha, né? Próxima Vitória de Espírito Santo no Correria, dia 6 de abril. Dia 13 de abril tem em Montes Claros, que é no norte de Minas, primeira vez que a banda vai estar lá. E fechando abril no Summer Breeze, né, cara? No dia 28, cara. Esse primeiro semestre aí tá legal demais. Pô, verdade, é isso aí, sucesso, viu, Castor? Sabe que eu curto os álbuns lá do Torture Squad, embora eu fale errado até hoje, Torture Squad. Vamos lá, valeu. Valeu, Castor, abração, você é o cara. Eu que agradeço, pessoal. Valeu. Valeu.